Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago. Para você que acompanha nosso trabalho aí no Foras da Lei, ou que possa vir a interagir com esse vídeo, o meu agradecimento e eu resolvi fazer esse vídeo abordando um tema que tem se tornado muito evidente para mim, especialmente a partir do momento em que eu me desliguei da instituição evangélica há uns 3 anos atrás e que foi o lugar onde eu dei os meus primeiros passos na fé e estive ligado, vinculado à instituição religiosa por quase uma década aí. E a partir então desses 3 anos para cá, venho entendendo o que é caminhar fora da instituição religiosa e mantendo a fé, que é a palavra que eu acredito que é mais relevante nesses dias tão difíceis que a gente tem enfrentado em todas as esferas. Pois bem, eu quero abordar hoje um tema para compartilhar com vocês num vídeo, e esse tema que vai falar de duas vertentes que a igreja tem, de duas funções que são da igreja cristã, desde da primitiva, e a partir do momento em que ela se institucionaliza como religião, isso fica mais evidente ainda. Eu queria abordar hoje a função social, porque a igreja ela tem duas funções, não apenas duas funções, mas duas funções fundamentais dentro da sociedade. Ela tem a função espiritual e a função social. Ela tem, e eu acredito até que cumpre bem, a função de espiritualizar o indivíduo, e o indivíduo à procura para ser espiritualizado ou buscando espiritualidade, despertamento espiritual, se desprender do mundo material, absorver novos valores, uma vida minimalista, porque a vida que nós aprendemos na sociedade, especialmente as sociedades capitalistas, ela é compulsiva e é sempre em busca do mais, do mais, do mais, do sucesso, do ter, do dinheiro, do prestígio, do status, do estar em evidência. E o sujeito, quando ele quer se sufoca com esse sistema, ele obviamente busca um despertar espiritual de valores que são abstratos, que são subjetivos, e a igreja consegue proporcionar uma vida através do seu devocional, enfim, das suas práticas, uma certa espiritualidade ao indivíduo, e eu acredito que ela cumpre bem isso. Mas a sua função social, eu acredito que principalmente pela ênfase que ela dá na função espiritual, ela negligencia a função social muitas vezes, e é exatamente essa que eu acho que é a palavra mais evidente para a igreja contemporânea, para o tipo de igreja que a sociedade espera. Não uma igreja que chega em Brasília, que se alinha ideologicamente em seu discurso com gente que faz política para uma minoria, mas sim uma igreja que arregaça as mangas, que senta com o pobre, que assiste o necessitado, que inclui o carente, o que não tem voz, enfim. E essa foi a principal mensagem de Cristo. Essa é a principal mensagem da cristandade, é a inclusão social. Numa sociedade, especialmente as capitalistas, as ocidentais, excludentes, a principal mensagem da igreja, ela é de inclusão. E semana passada, retrasada, uma notícia me chamou muito a atenção, que foi o fato da Igreja Católica em Curitiba ter batizado 3 filhos de um casal gay, e se eu não me engano esse casal já estava junto há mais de 25 anos. E aquilo foi interessantíssimo, porque eu até vi algumas pessoas debatendo acerca do tema e dizendo como que o não ele tem mais impacto do que o sim. Evidente, louvando a postura dessa igreja que acolheu essas 3 crianças, batizando elas, ingressando elas, dando a elas senso de pertencimento.
E essas pessoas falavam como o não, ele deixa um estigma, uma marca muito mais forte do que o sim. Você fala sim 10 vezes, ok, mas o dia que você fala não, isso tem um impacto forte, tem uma marca, que isso causa um trauma na vida da pessoa. E eu particularmente, dos 3 anos para cá que estive caminhando fora das instituições religiosas, dentro dos prós e dos contras, de toda a bagagem que vem junto, de quando você encerra esse vínculo, rompe com esse elo, eu atendi uma pessoa especialmente que morreu excluída. Morreu excluída pela igreja, pelo não da igreja. E esse debate em cima que eu vi em cima desses filhos desse casal de Curitiba que foram batizados pela Igreja Católica, depois do batismo, as crianças, eu li na matéria, na reportagem, as crianças se sentiram incluídas. Então, os pais compartilharam com o pessoal que estava elaborando a matéria que um dos seus filhos chegou no final da celebração, do ritual ali de ingresso, do batismo, e sorrindo, colocou aquele sentimento para fora, como dizendo: papai, agora eu sinto que eu tô limpo, que eu faço parte. Então, o sim da igreja foi fundamental. Talvez não espiritualizou o indivíduo, porque se tratam ainda de 3 crianças, adolescentes, mas incluiu. Parece que estou falando de obviedade, mas a igreja negligencia a sua função espiritual. Quando ela fala não, quando ela reprime, quando ela é repressiva demais, quando ela é dogmática e conservadora demais, em busca de uma espiritualidade, ela pensa que está cumprindo a função espiritual, mas está negligenciando a função social. E eu não estou aqui para também apenas criticar a postura da igreja, mas eu me lembro que atendendo esse rapaz que era o Gil, amigo meu, eu trabalhei com ele, e a época que eu trabalhava com um dependente clínico, ainda vinculado à igreja, eu atendi ele também. O Gil era alcoólatra e viciado em cigarro também, e o Gil sempre teve dificuldade, mesmo demonstrando muita sinceridade em buscar um devocional, uma fé, mesmo demonstrando muita sinceridade em acreditar na mensagem que estava sendo pregada de esperança, de fé, o Gil não conseguia romper com os vícios e com os maus hábitos. E o Gil, ele foi estigmatizado pela igreja com um não que marcou ele até o último dia da vida dele. O Gil, ele ingressou na igreja através do grupo que eu atendia na recuperação de dependentes químicos, e ele rapidamente procurou a igreja, já incluído já no ambiente da igreja pelo nosso grupo, ele procurou a igreja para ser batizado nas águas, que é o ritual de ingresso dentro da igreja evangélica. Enfim, é espiritual, é simbólico e tem uma série de fatores juntos, né? Principalmente o da inclusão. O sujeito se sente incluso, ainda que ele não se sinta espiritualizado, ele se sente incluso naquele ambiente que ele vai poder crescer e se sentir parte, importante, útil, pertencente. Isso é importante em todas as etapas da nossa vida, em todas. A criança busca pertencer a um grupo, o adolescente, principalmente o jovem, o adulto, o idoso também. Nós sempre temos que ter esse sentimento de pertencimento. E o não da igreja marcou o Gil, porque o Gil, a doutrina da igreja dizia que haveriam de ter 10 aulas de batismo. Ok, eu acredito que é um bom princípio. Você tem que preparar a pessoa para ela entender o que significa esse ingresso, o que significa fazer parte de um corpo que busca outros valores que não os que ele talvez está acostumado. Ok, eu até concordo com este princípio, mas ocorre que por volta da 5ª ou da 6ª aula preparatória para que ele pudesse ser batizado de verdade,
os mestres ali perceberam que o Gil não tinha parado de fumar. Tinha parado de beber, mas não tinha parado de fumar. E ali um daqueles mestres ali chegou ao Gil e disse: olha, Gilvan, se você não conseguir parar de fumar até a 10ª aula, nós não vamos conseguir te batizar, porque a doutrina da igreja não permite isso. E eu me lembro especialmente, eu não estou aqui querendo também demonizar a atitude da igreja e santificar a atitude do Gil, porque o Gil poderia ter tido mais esforço para abandonar o seu vício, se aberto mais, não sei, quem for defender a igreja vai ter também os seus argumentos. Óbvio que a doutrina da igreja não é tolerante com bebida, com cigarro, com nenhum tipo de vício. Ok, mas o não da igreja foi forte demais para o Gil. E o Gil, a partir daquele primeiro não, vendo que era impotente diante do vício do cigarro, ele voltou a beber. Voltou a beber, se vitimizou também, mas enfim, não conseguiu se batizar. Ao final da 9ª aula, 10ª aula, ele mesmo desistiu e, depressivo, se aprofundou ainda mais nos vícios. Saiu do nosso grupo de apoio lá, os dependentes químicos, parou de frequentar a igreja e saiu estigmatizado por esse não. E a questão que eu ponho aqui é se a igreja ela foi virtuosa na sua função espiritual ou se ela foi negligente na sua função social, ou as duas coisas, né? E eu acredito, um pouco depois que eu saí da igreja evangélica, o Gil foi acometido por um câncer, e ele descobriu isso já quase na fase terminal, câncer na tireoide, e a família dele pediu para que a gente pudesse fazer uma reunião que pudesse promover algum tipo de esperança para o Gil, porque ele estava realmente entregue para a doença, esperando a morte chegar, e quando nós chegamos na casa do Gil, o dilema do Gil ainda era esse. 2 anos depois, 3 anos depois, não sei. Magoado que não havia conseguido se batizar e que ele queria ter se batizado. E aquilo foi profundo para mim, e vendo essas crianças que foram batizadas, crianças que foram adotadas por um casal gay, dentro de uma instituição que é conservadora, alinhada com políticas que, em favor de brigar por valores da família, excluem pessoas. Esse debate ele me lembrou da questão do Gil, camarada que morreu excluído. E a pergunta que eu comecei a me fazer, e por isso a necessidade desse vídeo, se o sim da igreja não daria saúde para o Gil, ainda que ele não conseguisse abandonar o vício do cigarro imediatamente. Se o sim da igreja, não, Gil, você vai ser batizado por nós, independente se você vai conseguir parar imediatamente com o vício do cigarro ou não. Será que esse ingresso no corpo não era o combustível que o Gil precisava para se sentir útil, importante, pertencente a um grupo, a uma comunidade, independente que ele não se sentisse tão espiritual, mas socialmente inserido dentro de uma comunidade? Será que esse não era o combustível dele se sentindo importante e conseguir vencer os seus vícios? Será que o sim da igreja, nesse momento, ainda que não trouxesse o resultado imediato que ela esperava, que é de limpar todos, que é de uniformemente que todos recebam a mesma cura, a mesma libertação, como assim eles entendem? Será que não é uma política higienizadora da igreja só acolher quem vence, quem dá certo? Quem consegue superar e quem não consegue? A nossa sociedade já não está cheia de política assim? De gente que faz política para uma minoria em detrimento de uma maioria que se aglomera pelas migalhas que caem da mesa dos patrões lá de cima de Brasília? E com quem que a igreja está alinhada ideologicamente? Hoje nós temos uma bancada forte da igreja lá em Brasília, alinhada com o seu Rodrigo Maia, com o seu Michel Temer,
que vão proporcionar ou que estão proporcionando para a nossa nação reformas que vão privilegiar uma minoria em detrimento de uma maioria que vai continuar excluída e sendo atropelada por esse rolo capitalista que impulsiona o consumo, o sucesso, o indivíduo, a ganância, o egoísmo. E é com essa galera que a igreja está alinhada. E dentro das suas instituições, excluindo aos montes, em busca de santos, de perfeitos. Então, o que se torna mais evidente para mim no dia de hoje, eu já fui mais espiritual do que eu sou hoje. Não tenho programa de jejum, não tenho programa de oração. Até reconheço que quando eu estava ligado à instituição religiosa, a minha vida espiritual ela era mais devota do que é hoje. Eu não tenho nada disso, não dou dízimo, não dou oferta, não dou nada disso. Nada disso que dentro de uma instituição religiosa vale como selo de santidade. Não frequento mais templos, mas dentro de mim não consigo negar que enquanto pequeno grupo que faço parte, não posso negar a inclusão social a alguém que carece de acolhida, de abraço, de braço estendido. E uma palavra se tornou evidente para mim dentro disso que eu estou falando a respeito da função social da igreja. Ela está em Mateus capítulo 20, versículo 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: ides vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Então aqui Jesus ele quer trazer um elemento do reino de Deus, mas ele usa o reino dos homens como pano de fundo para que os seus ouvintes entendam a mensagem que ele está querendo passar. E a mensagem é basicamente de inclusão. Inclusão até dos imerecidos, dos que não conseguiram, dos que tentaram, mas não conseguiram, dos que estiveram disponíveis, mas não tiveram força, a mesma força dos fortes que conseguiram vencer. E aí Jesus está dizendo aqui, ele traça basicamente a estrutura capitalista da sociedade civil romana, que era capitalista, dividida em castas também, como nós somos, os patrícios, que é a aristocracia, os nossos políticos de Brasília, a classe média, que tinha que manter a classe trabalhadora, motivada pelo discurso triunfalista do sucesso, do mérito, da vitória e da força. Luta que consegue. E Jesus usa essa estrutura de sociedade capitalista para trazer um elemento do reino de Deus. Ele diz assim: o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a um homem que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com trabalhadores 1 denário por dia, ou seja, um salário por dia, um dinheiro por dia, se fosse no salário mínimo brasileiro, daria uns 35 reais o dia, dividir os 900 quase aí por 30 dias, daria uns 30, 40 reais por dia. Era o que esse trabalhador que foi buscar trabalhadores na primeira hora, ele ajustou com eles. Vou te pagar esses 30, 40 reais aqui e você trabalha para mim no dia de hoje, a sua vinha. É importante saber que as horas para os judeus elas eram contadas a partir das 6 da manhã, onde se viu os primeiros raios de sol. Então o dia dos judeus é das 6 da manhã até as 6 da tarde. E na primeira hora, esse trabalhador saiu de madrugada, já ajustou, já viu certamente os mais fortes, os mais capazes, porque a nossa sociedade premia os mais fortes, os mais capazes, os mais qualificados, e certamente ele usou a estrutura do sistema capitalista para trazer um elemento do reino de Deus. E aí esse entrevistador, esse selecionador, ele saiu fazendo a peneira, e obviamente quem vai fazer a peneira escolhe o que é o melhor, a menos custo.
É isso que é o sistema capitalista. É explorar a mão de obra, e quanto mais barata a mão de obra for, mais lucro o empregador tem. E ele está dizendo aqui que o dono da vinha saiu de madrugada para assalariar trabalhadores, chamou logo, na primeira hora, os mais preparados para esse trabalho diário do dia inteiro, né? Diário do dia inteiro é redundância, né? Mas para esse trabalho do dia inteiro. Ajustou com eles um denário. Eu não sei se isso era o suficiente, mas esse dono da vinha, ele saiu ainda uma segunda vez, pela terceira hora, ou seja, das 6 mais 3 horas, às 9 da manhã, ele saiu de novo. E era comum que os trabalhadores que estivessem disponíveis para o trabalho se aglomerassem nas praças. Isso é um costume que até hoje aqui, ó, se eu sair aqui na Coab, aqui em Itaquera, eu vou na praça aqui, a primeira praça aqui da avenida onde eu moro, é uma praça onde fica um grupo de caminhoneiros fretistas. Eles estão ali à disposição. Você sabe que se você precisar de um frete, é até a praça que você tem que ir, você vai ver o que estiver disponível, você vai falar, eu quero uma mudança, eu quero uma viagem, eu vou para cá, eu vou para lá, e vai acertar o frete com ele. Ele está na praça à disposição de trabalho. E igual forma, aqui dentro dessa parábola que Jesus trouxe, como funcionava lá na antiguidade, no tempo dele. Então os trabalhadores estão ali dispostos na praça e esse selecionador sai na primeira hora, seleciona os mais capazes e na segunda hora ele, acredito que usa os mesmos critérios. Ele vai selecionando pessoas na terceira hora, às 9 da manhã. Só que aí ele já não combina um denário por dia. Ele diz assim, ó, no versículo 3, capítulo 20 de Mateus, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, ou seja, da hora do almoço, ele ainda encontrou gente com fé, gente que não desistiu, gente que estava à disposição, mas que não tinha conseguido espaço. Porque o que potencializa o sistema capitalismo é exatamente a desocupação da maioria. Ou, por exemplo, você pensa aqui numa reforma trabalhista, onde você prevê que um patrão tem a liberdade de negociar a condição de trabalho com um empregador na mesa de negociação, num cenário político onde nós temos 14 milhões de desempregados, e ele tendo a liberdade de negociar sem a estrutura da organização sindical trabalhista por trás, que é a que levanta a bandeira, que é a que briga por piso, que é a que briga por garantias, ele tendo liberdade na mesa de negociação de bater e dizer, é do meu jeito, é desse jeito aqui que eu vou contratar. Você acha que se o trabalhador que estiver candidato do outro lado da mesa disser não, num cenário de 14 milhões de desempregados, quantos sim vão ter na porta para ele? Sim, eu me sujeito. Eu me sujeito às suas migalhas. Eu me sujeito ao seu denário por dia. Quantos sim haverão? Quem vai levar vantagem? É evidente que a bandeira do governo será de geração de emprego, porque o dono do capital, o gerador de emprego, vai ter uma mão de obra barata, um lucro maior em cima da mais-valia, e é evidente que isso vai gerar emprego. Bom, vamos lá. Saindo outra vez perto da hora sexta e da hora nona, ou seja, do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele achou ainda pessoas desocupadas, mas que mantinham a sua fé dentro do sistema, procurando alguma migalha que caísse de algum canto para levar pelo menos a mistura para casa. E ele encontra ainda pessoas desocupadas na praça, pessoas que talvez hoje uma grande parte da nossa sociedade conservadora, inclusive dentro da igreja, taxaria de vagabundo, vadio, desocupado. Né? É fácil taxar o discurso quando você está numa posição de privilégio, quando você conseguiu ser contemplado pela pirâmide, ingressou nesse caminho e o caminho te ofereceu oportunidade. É fácil levantar a bandeira do mérito quando você foi contemplado e olhar o excluído e taxá-lo de vagabundo, de vadio, de desocupado. E Jesus continua usando a estrutura capitalista como modelo para trazer uma mensagem de inclusão, que é o que ele diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu para assalariar trabalhadores para sua vinha.
combinou 1 denário com os primeiros trabalhadores das 6 horas da manhã, saiu às 9, saiu ao meio-dia, saiu às 3 horas da tarde, e todas as vezes que essa pessoa que saía para selecionar trabalhadores saía e chegava na praça, ele encontrava pessoas que tinham fé ainda, que mesmo... Você imagina o que é você ficar das 6 da manhã até o meio-dia esperando alguém te selecionar, alguém passa e diz, não, você não cumpre o meu padrão. Não, você... Não. Quantos nãos o cara das 3 horas da tarde levou e não voltou para casa? E o trabalhador das 6 horas da manhã podia estar lá até preguiçoso. Já ganhei o dia. Vou tomar um cafezinho. Vou no banheiro. Corpo mole. E o cara das 3 horas da tarde, preocupadíssimo, que não tem nem o sustento do dia. Como que eu vou voltar para casa de mão vazia? E ele vai trazendo os elementos do reino de Deus, primeiro na fé dessas pessoas, que quanto mais não recebem, mesmo assim não desistem, mantêm a esperança, a fé, que essa é a principal virtude desse povo excluído brasileiro, que muitas vezes como eu, ainda engatinhando na maneira em que analisava política, fui manipulado pelo senso comum, mas mesmo numa posição de excluído, alinhei-me ideologicamente, politicamente, com o discurso da minoria privilegiada. Porque é mais confortável. E esses primeiros elementos que Jesus traz aqui nessa parábola é, primeiro, a fé da pessoa que, apesar do não, continua disponível. Meu amigo Gil morreu excluído. A igreja não conseguiu dizer a ele, sim, se batize, nós te amamos do jeito que você é, com cigarro, sem cigarro, com cachaça, sem cachaça, vem aqui, se sinta incluso, participante dessa mesa, desse cálice. Mas não, a igreja também atende uma minoria que dá certo, A maioria que às vezes pensa, que levanta o dedo, que questiona, é tida de rebelde, de desertor, que está cuspindo no prato que come, é escorraçada quantos homens e mulheres de Deus, que por um senso de justiça muito grande, brigaram pelo fraco, pelo excluído e foram escorraçados do seu campo de trabalho. Mas não satisfeito, esse trabalhador, esse selecionador, esse empregador, que com certeza não é o Michel Temer e nem o Rodrigo Maia, ele sai mais uma vez às 5 horas da tarde. A reforma trabalhista prevê que você pode trabalhar até 12 horas num dia. E embora esse dia de trabalho aqui também tenha 12 horas, nós temos um empregador que está saindo às 5 horas da tarde para selecionar trabalhadores, sabendo que o seu turno de trabalho se encerra às 6 horas. Ele vai trabalhar 1 hora só. E ele não vai combinar uma quantia fixa como ele fez com o trabalhador das 6 horas da manhã. Ele vai dizer para esse trabalhador da 1/10 hora, ou seja, das 5 horas da tarde, ele vai dizer que vai pagar o que é justo também. O que será que é justo? Pagar para alguém que recebeu não a vida toda e que finalmente foi contemplado com uma migalhinha? O que será que é justo pagar para esse valente que não desistiu e que permaneceu lutando até o fim, contra tudo e contra todos, contra uma sociedade que vive de rótulos, de aparência, de padrões e que fora dos padrões não existe aceitação? Ao cair da tarde, o senhor da vinha, e saindo por volta da hora 1/10, versículo 6, encontrou outros ainda que estavam desocupados. Hora 1/10, 5 horas da tarde, perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Eles responderam, não é porque somos vadios, vagabundos, ou porque não somos qualificados, de repente não somos, mas alguns de nós somos, porque o sistema não consegue dar o mesmo padrão de vida que promete para todo mundo. É uma minoria que é contemplada e a maioria é estimulada pelos meios de comunicação, pelas mídias, pelo próprio sistema, pelas ruas, pelos parentes. É estimulada a tentar, que vai conseguir.
E o sujeito ainda se sente culpado quando não consegue, porque ele está pensando que o sistema deu chance para todo mundo e que se ele não conseguiu, a culpa é dele. Esse é o sistema meritocrático que a igreja e a sociedade capitalista abraçou tão ferozmente como sentido de caminho, de direção. Aí, final, 6 horas da tarde. Nós temos os trabalhadores que trabalharam desde as 6 da manhã, os que começaram às 9, os que começaram no almoço, os que começaram às 3 da tarde. E temos esse seleto grupo que começou às 5 horas da tarde. Versículo 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, que com certeza também não era o Rodrigo Maia: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando lá pelos últimos. Ó, mais um elemento do reino de Deus vai ser posto aqui. Começando lá pelos últimos. Os que foram selecionados primeiros para trabalhar. E indo até esses primeiros que eu selecionei agora. Perdão. Começando pelos últimos que foram selecionados, ou seja, os das 5 horas da tarde. E vindo até os primeiros que eu selecionei, ou seja, os das 6 da manhã. Então, vindos da hora 1/10, ele tinha falado: vai trabalhar, eu vou te pagar o que é justo. Talvez o próprio cara da hora 1/10 falou: eu vou trabalhar 1 hora e vou receber o que é justo. Se o cara da hora sexta, das 6 horas da manhã, vai receber 1 denário, eu vou receber uma fração disso aí. Mas trabalhou com fé, com empenho. Talvez trabalhou com mais empenho em 1 hora do que aquele trabalhador das 6 da manhã trabalhou em 12 horas. Porque aquele trabalhador vive por regras. A submissão dele é pelo pode e não pode. Agora esse trabalhador das 5 horas da tarde vive de fé. Porque cansou de levar não. Vai trabalhar com a faca nos dentes. Vai dar o sangue para que talvez amanhã ele possa ser selecionado antes do meio-dia. E levar um qualquer para sua casa. O sistema não distribui igualmente. A desigualdade é a principal característica do sistema capitalista, que tanto seduz a igreja contemporânea. Vindos da hora 1/10, recebeu, ou seja, os que trabalharam das 5 horas às 6 horas da tarde, receberam 1 denário cada um. Ficaram maravilhados. Meu Deus! Trabalhei 1 hora, recebi 1 denário. Ele tinha prometido isso para o cara que selecionou às 6 da manhã. É justiça demais, é inclusão demais, se sentiu aceito. Se sentiu justificado. Se sentiu agraciado, mesmo num cenário de imerecimento, que ele trabalhou 1 hora, ele recebeu mais do que esperava receber. Vindos da hora, ao chegarem os primeiros, aí foi vindos das 3 horas da tarde, o meio-dia, e os primeiros começaram: caramba, se esse cara trabalhou 1 hora, recebeu 1 denário, a gente vai receber quanto? Vamos receber 2, 3 denários. Estouramos. Ao chegarem também os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. E tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Eles murmuravam contra o dono da casa. Porque esses que se sujeitam a um sistema excludente, eles nunca vão estar satisfeitos com o sistema. Porque a visão deles é consumista. O trabalho deles é só pelo dinheiro, não tem sentido, é só pelo consumo, é só pelo ter. Eles começaram a murmurar contra aquele sistema. E o dono percebeu que eles estavam murmurando. E aí chamou eles para um diálogo. Amigo, eu não te faço o que é justo. Quando eu te selecionei às 6 horas da manhã, eu combinei o que com você? 1 denário? Pelas 12 horas? Sim. Então você está trabalhando para o Michel Temer. Acabou, não reclame. Não reclame, você aceitou. Você aceitou. Agora não posso eu, mesmo num sistema excludente, promover inclusão? E pagar o mesmo denário? Certamente esse patrão não é o Rodrigo Maia. E não posso pagar o mesmo denário e igualar este que recebeu não o dia inteiro, que foi negado por todo mundo que passou naquela praça? Eu não posso colocar ele no mesmo patamar que você?
Igualdade é algo que o capitalista tem repulsa. Ele tem repulsa pela igualdade. E o espírito da cristandade é de igualdade. Na igreja primitiva, ninguém tinha por sentimento de seu mesmo a propriedade. Ninguém tinha por sentimento de seu mesmo bem. Tudo era vendido e repartido em comum pelos necessitados. A política igualitária, para eles, é uma repulsa. Eles preferem pisar nas cabeças dos seus próprios semelhantes nessa pirâmide desigual e levantar uma bandeira de mérito lá em cima, utilizando de todos os meios que eles têm nessa pirâmide para manter os excluídos e ignorantes que eles mesmos ignorantizam pela exclusão, motivados de que um dia eles podem chegar lá também. É o sonho americano, não é o sonho americano? De que se você acordar 6 horas da manhã e for dormir 6 horas da tarde, ou for dormir meia-noite, você vai conseguir ser alguém na vida. E quantos fazem isso a vida toda e nunca conseguiram mudar sua classe social? Porque ser alguém na vida não significa conter alguma coisa na vida. E aí entra o valor da cristandade de inclusão, de braços unidos, de não haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem branco, nem negro, nem homem, nem mulher, mas de fazer sempre de dois lados um lado. Jesus chamou para si 2 discípulos antagônicos. Jesus não tinha um lado, a visão de Jesus era global. Jesus chama para si um discípulo chamado Simeão e um outro discípulo chamado Levi, Mateus. Eles eram antagônicos. Simeão era de um grupo ultranacionalista, e não é o Simeão Pedro. É o Simão Zelote. Esse Zelote não é o sobrenome do Simão. O Zelote é um grupo ultranacionalista que briga contra o império e o imperialismo de Roma, que governa e escraviza o povo judeu. E Levi é um judeu também, igual Simão, o Zelote, só que ele é um judeu alinhado com o Império Romano, porque ele senta numa mesa de coletoria e ele coleta imposto dos próprios irmãos, dos próprios semelhantes, dos próprios judeus. Ele é capaz de bater na porta do vizinho e dizer: paga o tributo de Roma. Por isso que um publicano, um coletor de impostos em Israel, era tido como a pessoa mais repugnante de todas as classes sociais daquela estrutura de sociedade. Porque ele estava pegando dinheiro dos próprios irmãos para dar para um império lá na Europa, que era o império dominante no mundo naquela época. E do outro lado, no mesmo grupo, Jesus conseguiu chamar um tal Simão Zelote. Eu pergunto, Jesus tinha lado? Jesus era socialista ou capitalista? Ou Jesus tinha visão global, a mensagem de inclusão no seu DNA? Que conseguia fazer de 2 caminhos um só, unidade, não a uniformidade com que a igreja evangélica confunde nos dias de hoje, pensa que todo mundo tem que ser padronizado, uniforme, e não é isso o conceito de unidade. O conceito de unidade é onde todos têm o mesmo espaço, a mesma voz, o mesmo sentido, o mesmo caminho. Ouvir o que chegou agora e ouvir o mais antigo do grupo é a mesma coisa. O conceito, o pensamento, o ideal é o mesmo. Inclusão. Função social, de inclusão social. Essa é a mensagem de Jesus. Ele não tinha um lado. Dentro da estrutura capitalista, ele incluía com práticas socialistas. A mensagem de Jesus é includente. É includente. E a cristandade abandonou a essência e a originalidade do seu Messias, do seu fundador. Abandonou. Que, aliás, o fundador da cristandade, podemos dizer que é Paulo e Pedro.
Paulo para os gentios, Pedro para os judeus. Jesus é o fundador da fé no nosso peito. Da fé no nosso peito. Com todos os nãos que a gente recebe, de continuar à disposição, tentando, porque uma hora vai dar certo. Uma hora nós vamos bater e vai gritar. E vai cantar. Nossa hora vai chegar. Então a principal mensagem é essa, é de inclusão. Jesus consegue unir dois antagônicos politicamente falando, como se fosse no dia de hoje, ele conseguiria unir os vermelhos e os azuis, que a sociedade tanto polariza. Jesus é um cara despolarizado, não estava num polo. Ele conseguia falar com o mestre fariseu e passar credibilidade, conseguia falar com a prostituta que está para ser apedrejada em praça pública pelas leis ou pelo não cumprimento das leis, e ele consegue também a essa que não sentiu representatividade nas leis se sentir inclusa. Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, e vai saindo um, vai saindo outro, vai saindo outro, vai saindo outro, e ele inclui aquela mulher. Vá, mulher, se ninguém te condena, nem eu. Nossa sociedade é polarizada, condena demais, e nós já buscamos as notícias que estão identificadas com a nossa visão de mundo, mas a visão global é a melhor. Você vê duas crianças brigando por um brinquedo, quem consegue conciliar esse conflito é exatamente alguém que não deseja esse brinquedo. Quase sempre é um adulto, porque ele está acima desses interesses, ele consegue olhar os dois lados, ele consegue conciliar o conflito, promover paz. Porque ele não define um lado, ele procura a visão global. Ele já vê a criança que está sendo injustiçada pelo egoísmo da outra, ele consegue restituir o brinquedo para a criança que é de direito, já promover uma outra atividade para a outra que está se sentindo enciumada, esquecida, excluída. E o adulto consegue conciliar porque ele tem a visão global. E quanto mais a gente se polarizar no discurso de sou socialista ou sou capitalista, menos a gente vai conseguir incluir pessoas. A gente só vai conseguir falar com os que são iguais, com os que têm lado, com os que são parciais. Por isso eu tenho dificuldade de me definir. Apesar que enxergo no sentimento original da cristandade mais valores que se assemelham com os valores e ideais da esquerda, eu não defino o meu lado. A gente precisa ser global para passar a mensagem de inclusão, E Jesus encerra essa parábola dizendo assim: porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A nossa sociedade, ela premia os primeiros, os que chegam lá em cima. Mas na parábola que Jesus contou, estes são os últimos. Eles foram os últimos que foram assalariados. E mesmo que receberam o que foi combinado, se sentiram injustiçados, porque eles acreditam nesse sistema que premia os melhores. E Jesus está dizendo que os últimos na sociedade humana, esses que os homens negam, rejeitam e recusam, no coração deles são os primeiros a ser recebidos, serem assalariados, serem restituídos, se sentirem importantes, amados e especiais. Então a minha principal mensagem para você que possa interagir com esse vídeo hoje é de fé. Não desista, apesar dos nãos, apesar da exclusão, apesar dos tempos difíceis que vêm para nós, especialmente aqui no Brasil, de grave crise política, de descredibilidade total de todas as instituições que deveriam prezar o bem comum, o coletivo, mas está cada um olhando para o seu umbigo. Que você não perca a fé e que também não defina um lado, mas que procure a visão global, que concilia e que promove paz. Eu nem sempre consigo, porque por vezes a minha paixão me joga para um lado. Mas eu acredito que é esse o caminho. E por isso eu preguei, por isso eu falei que função social para a igreja é mais importante que função espiritual. Obrigado e até mais.